Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você sabe que se tornou um concurseiro profissional ou sabe que foi mordido pelo mosquito do concurso público quando toda notícia jurídica que você lê, você transforma essa notícia em um enunciado de questão de prova que você eventualmente poderia responder em algum certame. Toda notícia jurídica que você lê, seja decisória ou não, decisão do STJ, decisão do Supremo, ou qualquer notícia jurídica, você começa a se questionar como poderia isso cair numa prova e como você poderia apresentar resposta àquilo que está sendo perguntado. Eu faço isso há 15 anos, desde quando estudava para os meus concursos de procurador e também, principalmente, quando me tornei professor para ajudar as pessoas a passar nos concursos da advocacia pública. Não foi diferente com a última decisão que li no site do Supremo Tribunal Federal, e presta atenção porque isso é importante para a tua prova. Lá diz que o Supremo rejeitou rediscutir a lei da ficha limpa no que diz respeito à sua inelegibilidade. Bom, o que nos interessa aqui não é necessariamente a lei da ficha limpa nem a inelegibilidade. O que nos interessa aqui é a questão de fundo, ou seja, por que o Supremo decidiu não rediscutir essa norma? Presta atenção, porque em controle de constitucionalidade, essa decisão do Supremo é bastante importante. Muita gente vai dar atenção efetivamente aqui à lei da ficha limpa. Você que se prepara para concurso vai entender por que o Supremo não rediscutiu a norma. A lei da ficha limpa já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em termos de constitucionalidade a partir do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs 29 e 30, e também da ADI 4578. Então o Supremo Tribunal Federal já tem pronunciamento sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa. E aí veio um partido político, aqui o PDT, e ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para rediscutir a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Esse objeto, essa matéria, esse assunto já tinha sido analisado pelo Supremo Tribunal Federal e já havia declaração, ou já há declaração de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Bom, o Supremo Tribunal Federal, a primeira pergunta que a gente faz aqui, o Supremo Tribunal Federal, no momento em que ele declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma jurídica, ele pode rediscutir isso? Sim, ele pode. O efeito vinculante das decisões do Supremo em controle de constitucionalidade não atingem o próprio Supremo nem o Poder Legislativo. O próprio Supremo, nesse caso, ele pode voltar a analisar a constitucionalidade de normas que ele já analisou no passado para declará-las constitucional ou inconstitucional. Então, o efeito vinculante da decisão do Supremo acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada norma não alcança o próprio Supremo. Isso é importante que se diga. Então, o Supremo, em tese, pode rediscutir o que ele declarou constitucional ou inconstitucional no passado? Sim, o Supremo pode rediscutir. Então, por que o Supremo não rediscutiu aqui a lei da ficha limpa? Presta atenção. Ó. Essa parte da notícia é a que mais importa para as provas de concurso. Os ministros aplicaram jurisprudência da Corte que considera inadmissível a ação de controle de constitucionalidade contra norma já julgada constitucional sem que tenha havido alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão do tema. Ou seja, essa é a parte mais importante da notícia e penso que essa é a partir da qual você poderia enfrentar um excelente enunciado em provas de concurso. O Supremo pode rediscutir a constitucionalidade de norma apreciada no passado? Sim, ele pode. Mas quando é que ele faz isso? Quando há mudança fática, quando há mudança jurídica ou quando há mutação constitucional a justificar a reanálise da norma. Se não fosse assim, praticamente, o Supremo ele estaria sendo abarrotado por ações de controle de constitucionalidade para rediscutir todas as normas que ele já discutiu todos os meses novamente. Então o Supremo ele diz que vai rediscutir normas declaradas constitucionais ou inconstitucionais somente se houver alteração fática, alteração jurídica ou mutação constitucional que permita efetivamente o Supremo olhar novamente a norma
para que, a partir de um novo parâmetro de constitucionalidade, esse novo parâmetro advém das mudanças fáticas, jurídicas e de mutação constitucional, a partir de um novo parâmetro de constitucionalidade, o Supremo analisa se aquela norma se mantém com a mesma declaração anterior, se constitucional ou inconstitucional. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a partir desse entendimento do Supremo, nessa ação direta de inconstitucionalidade 6630, que não é nova, o Supremo já tem esse entendimento, você poderia ser chamado a responder numa prova de concurso o seguinte questionamento: cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a lei já declarada constitucional em ação declaratória de constitucionalidade? Imagine, por exemplo, que esse é o seu questionamento de prova. Você poderia responder, como eu já adiantei, que sim, o Supremo admite a rediscussão de norma declarada constitucional em ADC por meio de uma nova ação de controle, ou seja, por meio de uma ADI, se conseguir efetivamente provar que houve alteração normativa, alteração fática ou mutação constitucional a justificar a reanálise da norma que o Supremo declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade no passado. Perceba que, para que essa nova ação de controle que visa a rediscutir norma constitucional já apreciada pelo Supremo seja possível, acaba sendo um dos requisitos do conhecimento dessa ação de controle a demonstração por parte do legitimado dessa alteração normativa, dessa alteração fática ou da mutação constitucional. Se o Supremo não encarar a existência de alteração fática, normativa ou mutação constitucional, ele não vai receber a nova ação de controle, como ele acabou de fazer ontem, 9 de março, em relação à rediscussão que o PDT gostaria de ter acerca da inelegibilidade da lei da ficha limpa. Sobre mutação constitucional, já que a gente está aqui em caráter de eventual enunciado de prova de concurso, sobre mutação constitucional, eu preciso te dizer que a mutação constitucional é uma alteração da Constituição que não decorre de um processo legislativo. A gente sabe que a Constituição Federal pode ser modificada via emendas constitucionais que exigem um processo legislativo previsto no próprio corpo e texto da Constituição. A mutação constitucional é a mudança da Constituição Federal, mas sem processo legislativo. A emenda visa a alterar texto da Constituição ou a incrementar texto na Constituição. A mutação constitucional é a alteração da Constituição sem a modificação do seu texto. Na verdade, o que se muda não é o texto da norma constitucional, o que se muda é o sentido, é a interpretação do texto. Então, a Constituição precisa se adequar à evolução da sociedade, então valores morais, econômicos, religiosos, culturais podem fazer com que exista novo sentido à interpretação jurídica da Constituição, o texto da Constituição se mantém inalterado, mas socialmente o sentido que se dá àquele texto se modifica com o tempo. Quando acontece a mutação constitucional, o Supremo aceita rediscutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma que ele já analisou em ação de controle passado. Então, como falei, é possível que uma ação direta de inconstitucionalidade rediscuta norma que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Sim, é possível que uma ADI, por exemplo, traga para o Supremo a rediscussão de uma norma já declarada constitucional em ADC, desde que o legitimado na ação de controle demonstre como requisito de cabimento da ADI alteração normativa, alteração fática, mudança constitucional, que demonstre um novo parâmetro de interpretação do sentido do texto constitucional, a partir do qual o Supremo vai reanalisar a sua decisão para manter o que decidiu anteriormente acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma. Então, isso é extremamente importante para a sua prova e penso que dessa decisão do dia 9 de março sobre a rediscussão da lei da ficha limpa e em relação à sua inelegibilidade, que acabou não sendo rediscutida, porque o Supremo não recebeu essa ação direta de inconstitucionalidade, justamente porque entendeu que não havia alteração fática, normativa ou mutação constitucional a ensejar a rediscussão
acerca da constitucionalidade da lei da ficha limpa no que diz respeito à sua inelegibilidade. Muito bem, decisão do Supremo extremamente importante e notícia do Supremo que ainda pende de publicação em informativo, a partir da qual nós poderíamos retirar aqui uma excelente questão de prova, especialmente prova oral ou prova subjetiva nos concursos da advocacia pública ou nos concursos em geral. Muito bem, espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.